Esse post tem a finalidade mais de sanar uma dúvida do que um relato em si. Faz mais ou menos uma semana, minha mãe voltou de viagem e durante o jantar, ela me contou um relato que aconteceu com ela ontem de madrugada. Por volta das 11h30 da noite, a televisão ligou do nada. Ela acordou num susto, desligou e voltou a dormir. Só que, alguns minutos depois, a televisão ligou de novo. E minha mãe, brava e confusa com a situação, resolveu desligar logo da tomada. No entanto, a televisão do quarto dela é uma Smart TV, conectada na internet. E, na minha lógica, a resposta mais coerente seria de que alguém estava conectado na TV através do celular ou do dispositivo e, depois que conectou, a televisão ligou, semelhante com o que acontece quando conecta com o Chromecast. Isso eu já tinha visto até em televisões mais antigas. E, na opinião de vocês, o que pode ser isso? Eu não acredito muito nessas coisas e nunca vi nada de assombrado na minha vida toda. Então, eu realmente estou duvidando de que alguma coisa assombrada tenha acontecido. Mas a minha mãe já pensa diferente. Queria a opinião de qualquer um que leia e que tenha alguma experiência parecida. Não vou mentir. Queria saber se esse ocorrido possa ser mais do que só uma alucinação. 21 horas. Moro com meus pais, em quarto no primeiro andar da casa e eles no segundo. Gosto de me considerar uma pessoa cética. É comum para mim ter paralisia do sono. Eu diria que tenho pelo menos uma por semana, sobretudo quando vou dormir muito cansado depois de um plantão. Muitas vezes a pior parte da experiência é só a paralisia, mas vez ou outra já vi algumas coisas sim, inclusive uma vez a cabeça uma mulher velha me olhando de dentro do meu banheiro que ficava com a luz acesa. Sempre considerei todas essas experiências como fruto da minha mente, e pode ser que essa que vou contar também seja somente isso. Foi disso que eu quis me convencer. Recentemente, fui dormir em uma noite normal. Acordei de algum pesadelo no meio da noite e senti a paralisia do sono chegando. Só que dessa vez foi muito diferente de todas as outras. Eu estava paralisado e senti claramente uma mão apertando meu braço. Estou arrepiado só de lembrar. Uma mão gelada, sabe? E ouvi um barulho também, parecido com um rosnado, com um animal mesmo. Ou então uma pessoa respirando com muita secreção na garganta. Foi a comparação que eu pensei na época. Só com isso eu já fiquei bastante assustado. Mas se não bastasse, quando eu abro os olhos, eu vejo uma figura humanoide ajoelhada no chão, com a mesma mão gélida e cinzenta que eu já tinha sentido, mas agora vejo, apertando meu braço. Era uma criatura horrível. Acho que para quem já assistiu, parecia aquele cara bem feio de Pânico na Floresta. Só que pior, meu martírio durou mais alguns 5 segundos antes que a paralisia parasse e eu conseguisse levantar com um pulo e correr para ligar a luz. Quando eu olho para a cama, não tinha mais nada. Quando parei para refletir mais tarde, no dia, percebi que eu tive a impressão que o que quer que aquilo seja, segurando meu braço, ele estava se alimentando da minha energia. Não sei. Ou seja, um obsessor? Pela forma que ele estava agindo, não sei explicar. Parece que ele estava aproveitando algo.
Vocês que são mais conhecedores do mundo sobrenatural, me ajudem, por favor. Eu sei que eu disse ser cético, mas eu morro de medo de estar dividindo um espaço com algum ser sem saber. Também estou me abrindo aqui porque já contei essa história para alguns amigos, mas sempre deixando claro que eu acho não passar de um fenômeno natural do sono, o que eu não duvido que possa ser também. Desde já, obrigado. Segundo a minha mãe, quando eu tinha por volta de 3 anos, estava eu e ela em casa, de noite ou de madrugada, não lembro. E a gente estava no quarto um pouco antes de dormir. Até que eu comecei a chorar muito. Até então nada demais. É só mais uma criança de 3 anos chorando de noite. Acontece que enquanto eu chorava, eu olhava para a porta do quarto, apontando para alguma coisa. E, enfim, não tinha nada. Não tinha coisa alguma ali. Só eu e ela. E o meu pai não tava, porque ele estava ocupado traindo minha mãe. E ou alguns dias antes, ou depois disso, tinha acontecido algo estranho de tarde. Eu estava rindo, como se tivesse alguém na porta da minha cozinha. E minha mãe diz que provavelmente era meu tio que tinha morrido há dias antes. Eu e ele, a gente era muito próximo. E isso de chorar de noite aconteceu por muito tempo na minha infância. Até após eu crescer. Acho que até uns 10 anos. Não me lembro direito. Mas toda noite era um inferno pra mim. Não entendo porquê. Mas eu imaginava várias coisas e ficava acordado até algumas horas da madrugada. E quando eu dormia rápido, eu tinha pesadelos. Voltava a acordar de madrugada. E para vencer isso, eu comecei a chorar, implorar para colocar meu colchão no quarto da minha mãe. E hoje, com quase 15 anos, nunca mais tentei dormir no meu quarto. Mas isso é um pouco estranho. Eu durmo na casa das minhas avós. É isso, e eu posso ter confundido e misturado algumas coisas, mas eu vou buscar saber um pouco mais. Depois faço outro post mais explicado e detalhado. Um breve contexto. Eu moro na antiga casa dos meus avós. Eles eram espíritas e realizavam encontros, rituais e passos aqui em casa. Desde que moro aqui já aconteceram várias coisas estranhas, comigo, com minha mãe, meu irmão e minha esposa. Coisas como ouvir respirações, ver gente que não estava naquele lugar naquela hora e etc. Na semana passada eu estava tendo alguns dias bem depressivos. Em um desses dias estava me olhando no espelho e falando em voz alta. Não lembro as palavras exatas, mas falei algo assim: se existe algo que trave e entristece as pessoas dessa família, por favor, eu quero saber quem é. Eu lembro que estava com muita raiva quando falei isso. Pois bem, eu senti meu dia normalmente. De noite até havia esquecido disso que tinha pedido. Quando dormi, tive um sonho que foi resumidamente assim. Estava em uma cidade e as pessoas lá estavam bravas com algo. Eu tive uma conversa com um cara que estava vestido com roupas tipo de padre. Esse padre me falou: são esses 4 que te acompanham. Eram 4 figuras escuras ali na minha frente. Eram coisas ruins. Eu lembro que a energia havia ficado muito pesada quando eles apareceram. Na hora que vi essas figuras dentro do sonho, eu pensei: meu Deus, eles estão comigo desde sempre. E eu comecei a chorar e logo acordei. Alguns minutos depois, quando fui contar o sonho à minha esposa, eu lembrei do que havia pedido na noite anterior e aí eu fiquei com um pouco de medo. Nunca fui religioso,
mas sempre acreditei que existe algo além dessa vida e agora eu não sei bem o que fazer. No caso do sonho, realmente não ter sido apenas um sonho.